Meus amados, o poder do arrependimento, o poder que você tem enchendo os cestos. Salomão acabara a construção do templo, Franciele. Acabou a construção do templo, Salomão faz uma oração maravilhosa. No capítulo 7 a Bíblia fala que o fogo e a glória de Deus são os sinais da aprovação do rei Salomão. E Deus fala que a oração que for feita neste lugar aqui será ouvida, né? Deus deixa isso claramente, principalmente no versículo 15. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Por isso que é importante a oração no templo, na casa do Senhor. A importância de vir na terça-feira mais cedo participar da oração, das consagrações do círculo de oração, da oração de madrugada, o sacrifício de marchar para a casa do Senhor, de às vezes deixar um bem-estar social para estar na igreja. As orações feitas neste lugar serão ouvidas. E o interessante é que no versículo 14, aonde Deus vai falar para Salomão: se o meu povo, aquele que busca o meu nome, que se chama pelo meu nome, se aquele povo se humilhar e orar e me buscar, desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Agora entenda, escute. Por que que Deus está falando isso? Porque o povo cometera pecados. Deus sabia que o seu povo iria estar cometendo pecado. Deus sabe que na nossa caminhada, quando nós pecamos, nós não pegamos Ele de surpresa, porque a nossa natureza decaída, pecaminosa, nos leva a pecar, seja através das concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, e o sistema mundano nos leva a pecar. E o pecado é um dos maiores prejuízos. O pecado promete vida e traz morte. O pecado promete saúde, traz doença. E o salário do pecado é o quê? Morte. Morte moralmente, socialmente, morte íntegra, morte. Nós perdemos o brilho do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, atrasa as promessas, envelhece mais rápido, perde a alegria da salvação. Por causa do quê? Pecado. Isaías vai falar que faz separação entre Deus e o homem é o abismo do pecado. Porém Deus está dizendo: olha, a chave para sair do pecado é o arrependimento. É se meu povo se humilhar, se arrepender, converter dos seus maus caminhos, tem solução. Aí vem o poder do arrependimento, a importância do arrependimento. O arrependimento nos leva e nos aproxima novamente de Deus, porque o que o pecado distancia de Deus, com o arrependimento ele nos leva e nos aproxima novamente diante do Senhor. É um alinhamento com propósito. Aquele propósito que você saíra, quando você se arrepende, você alinha novamente com o propósito. Salomão está terminando o templo, o palácio, e ele deixa isso claro, o Senhor falando com ele. E nós entendemos que a promessa está condicionada à sua postura de vida. Tanto é que Deuteronômio 28, se o meu povo ouvir a minha voz, atentamente obedecer os meus mandamentos, é ou não é? Então quer dizer que a promessa está condicionada a uma postura de vida, de arrependimento,
Arrependimento é mudança de postura. Arrependimento é transformação de natureza. Arrependimento é assumir uma nova postura. A postura do arrependimento toca o coração do Deus Criador. Arrependimento tem que ter postura de arrependimento. Arrependimento é uma volta à prática da santidade. Porque só se arrepende quem foge do pecado e que inicia novamente um processo de santificação. E santidade é afastar-se do pecado para andar uma vida santa, piedosa e que agrada a Deus. Arrependimento é vontade de permanecer um relacionamento íntimo com Deus. É alguém falando: eu não posso viver sem o Senhor, eu não posso andar sem o Senhor, eu não dou conta mais de caminhar sem o Senhor. Lembra lá de Davi? Pode tirar o trono, pode tirar a glória, pode tirar tudo aquilo que é bens materiais, mas não retire de mim o teu Espírito, que eu não posso caminhar sem um relacionamento com o Senhor. Interessante que no Antigo Testamento a missão dos profetas era confrontar o povo e os seus pecados e levar eles ao arrependimento. Toda vez que você vê um profeta do Antigo Testamento confrontando o povo acerca dos seus pecados, era para que o povo arrependesse e a sentença de juízo fosse anulada contra aquele povo. O sacerdote tinha a função de levar a Deus a confissão do povo, de um povo arrependido, para que o povo recebesse perdão dos seus pecados. Interessante que você olhar para o profetismo bíblico veterotestamentário ou do Antigo Testamento, o profetismo do bíblico, aqueles profetas, chegava a ser exagerado, para que fizesse que o povo se arrependesse. Era carregado de um extremo exagero para que se o povo arrependesse. Quando eu olho para Isaías capítulo 20, versículo 3, a Bíblia fala que Isaías vai andar por 3 anos e meio nu, para mostrar a vergonha do pecado de Judá. Isaías está andando com as costas nu, para que mostrasse o povo: se vocês não arrepender, olha a vergonha que o pecado traz. 3 anos e meio para fazer o povo arrepender, porque senão vinha cativeiro para Judá. Você olha para Ezequiel capítulo 4, do versículo 9 a 14, Deus vai usar o profeta. Olha que forte, que loucura era isso. Deus fala: faz um bolo, junta lentilha, junta aí trigo, olha lá, miúdos, aveia, coloca numa vasilha, fala-lhes desse pão, conforme o dias que deitarem sobre o teu lado. Ezequiel tem que dormir de um lado só, olha lá, 390 dias, dormindo de um lado só, para mostrar a posição de pecado que aquele povo estava. Aí ele fala assim: comerás disso, e a tua comida que hás de comer será o peso de 20 ciclos cada dia, de um tempo em tempo a comerás. Continua: também beberás a água por medida, a 6ª parte de um rim, e o tempo em tempo beberás. E o que comeres será bolos de cevada. Aí aqui, isso aqui que vem terrível, ó. E vai cozer, ou vai cozinhar com o esterco que sai do homem. Meu Deus, o que é o esterco que sai de homem, irmão? Fezes humana. Deus está falando: olha, se você não se arrepender, o pecado traz uma consequência tão grande, que é a mesma coisa de comer algo que é cozido com E Ezequiel vai pedir: Senhor, misericórdia,
Deixa pelo menos que nós cozinhamos então o pão sobre fezes de animais, que é menos prejudicial. Mas isso aqui queria mostrar a que ponto que Deus usa o profetismo do Antigo Testamento para que levasse o povo ao arrependimento. Vamos para o Novo Testamento. A pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, do versículo 2 ao 8, Mateus capítulo de número 3, eu quero ler aqui na minha Bíblia para ajudar, do versículo 2 até o versículo 8, olha só, olha a pregação de João Batista no Novo Testamento: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é um anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha seu vestido de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão. Aí o que? Confessando os seus pecados. E ele batizava, e vendo, versículo 7, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe que é porque João Batista falava isso aqui, irmã Zilamar? É porque colocava fogo de lá do Jordão. Quando colocava fogo no capim, as cobras, as víboras vinham, mergulhava dentro do Jordão para livrar do fogo. João Batista vai pegar isso e falar: raça de víboras, quem poderá livrá-los da ira vindoura, ou seja, do fogo do inferno, se não for através do arrependimento e do confessar o pecado? Era o que ele pregava. Aí o versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo: olha, arrependimento sincero tem que ter fruto, porque senão é só da boca para fora, eu arrependi. Então mostra a atitude, a mudança, a metanoia, a transformação, um novo viver. E é interessante que eles matam João Batista, corta a cabeça de João Batista. Capaz que eles pensou: agora tirou o pastor doido daqui, que ficava falando que eu tinha que arrepender, confessar os pecados, acabou o problema. Acabou? Vem Jesus de Nazaré, capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Jesus surge, desde então começou Jesus a pregar e a dizer a mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A Bíblia está nos dizendo: pode matar o mensageiro, mas a mensagem continua a mesma: arrependei-vos do seu pecado. Ei, pode tirar o mensageiro, a mensagem não muda. O caminho do céu ainda é arrependimento, abandono de pecado. E Deus está dizendo: eu venho buscar uma igreja arrependida, porque eu sou um Deus que perdoa pecado, mas se não arrepender, virá a ira de Deus. Arrependimento no grego, metanoia. Que é isso, pastor Lidiane? Mudança de natureza, mudança de mente, transformação de vida, postura nova, um novo viver comportamental. Tem gente que fala arrependi, a atitude é a mesma, a fala é a mesma, o andar é o mesmo, o viver é o mesmo, o comportamento é o mesmo. Dá para falar para ele: é mentira. Mas quando você vê alguém que arrependeu,
que voltou-se para Deus, mudou a natureza, mudou o comportamento, mudou a mentalidade, mudou o agir, aí sim está dando frutos dignos do arrependimento. Os apóstolos, Atos dos Apóstolos 3,19, os apóstolos também pregavam sobre arrependimento. Olha o que Pedro vai nos dizer, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença de Deus. Refrigério ali tem a ver, diaconisa Marta, com restauração, de fazer de novo. Toda restauração é acompanhada de arrependimento. Deus só restaurava o povo quando o povo se arrependia. Se não tiver arrependimento, não tem restauração, não tem um viver novo, não tem cura, não tem vida com abundância, porque precisa de um arrependimento. Arrependimento requer posicionamento, e arrependimento sem posicionamento é só emocionalismo. De novo, grave isso, Gilson. Arrependimento sem posicionamento é só emocionalismo, é emoção do momento, é só porque está doendo no momento, aí só está emocionado, fala que arrependeu, aí é só questão de emoção momentânea. E se tiver o contrário, pastor, posicionamento sem ter arrependimento, porque tem gente que até muda de vida, mas não arrependeu nada, aí isso é o que, pastor? Racionalismo. O que é racionalismo? É porque ele entende que é mais racional. Às vezes tem alguma mudança, mas não tem arrependimento. Não arrependo não. Eu fiz o pecado lá, mas não arrependi nadinha. Mudei um pouquinho, mas eu estou com vontade de fazer de novo. Não mudou a natureza, não mudou a vida. Então aí se torna racionalismo. É porque é racional. Provérbios 28:13. O que diz? O que encobre as suas transgressões nunca, mas aquele que confessa e deixa alcança. Está falando, tem que confessar e deixar. Não adianta confessar e não mudar nada. Toda ceia tem que confessar misericórdia, o mesmo pecado. Aquele que confessa e deixa, mas aquele que tem um arrependimento verdadeiro, é mudança, é Deus trabalhando, é quem está falando, Senhor, minha carne é fraca, mas eu quero que o Senhor trabalhe dentro de mim, eu quero ter uma mudança nova, eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu? Ele habita aonde, Marta? Dentro de nós, e é Ele que convence do arrependimento. Por isso que nós não podemos apagar o Espírito. 2 Coríntios, coloca aí, 7:10. Por que tem hora que nós sentimos tristeza? Sabe quando você peca? Que você nem dorme de noite, que os ossos doem. Olha lá, é Deus, através do Espírito Santo trabalhando. Porque a tristeza, segundo Deus, opera em nós arrependimento para a... Deus está falando, olha, a tristeza que você está, sabe que você está com o semblante caído, essa tristeza, esse trem esquisito, é Deus que está falando assim, ei meu filho, se você arrepender, eu só pus essa tristeza porque eu não desisti da salvação que eu tenho para você. Agora, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera, porque a tristeza lá no mundo tem gente que fica até triste por ato que fez, mas não arrepende, gera o quê? Morte. Porque não tem jeito de se salvar se não tiver arrependimento.
mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de mente, mudança do viver. Então a tristeza de Deus que opera arrependimento é para salvação. Já viu, acabou, uma vez teve um caso aqui, um obreiro pecou de noite, na madrugada. Ele foi lá bater na sede. Ele saiu do pecado e foi bater na sede. O bispo Aide chegou e ele falou: quero falar com o bispo Aide. Na verdade o pastor Ataú na época era vice. Quero falar com o bispo. Aí que o pastor Ataú falou: eu sirvo. Ele: não, quer ser o bispo. Quando o bispo chegou, ele falou: eu estou aqui desde de madrugada, quero falar com o senhor. Entra para minha sala. Ataú, vem cá. Pastor, que estou aqui, eu sou obreiro e essa noite eu pequei. Só que eu não consegui dormir, eu já chorei demais, estou aqui, quero que o senhor me discipline, porque eu estou arrependido. Mas quando foi isso, irmão? Não, foi essa noite. Eu estou na tristeza, a ponto de querer morrer. O pastor falou: isso é um verdadeiro arrependimento. Até cometeu o pecado, mas não nem esperou amanhecer para vir confessar, porque não aguentava viver mais sem a presença de Deus. Tem gente que fica falando: vou deixar para depois, eu estou com medo, o que vai pensar de mim? Não, irmão, porque ainda a carninha está falando mais alto. Porque quem está cheio de Deus falou: eu quero abandonar isso agora. Nem que tira de mim o cargo, que tira de mim, eu não estou nem aí, mas eu não posso ficar sem Deus. Aí sabe o que o bispo fez? Não vai disciplinar, você fica sem a ceia, mas não, pode ficar, não tem nem. Deu uns dias de prova para ele, mas nem tirou o cargo, porque o cara arrependeu na hora. Até o CI se comoveu, falou: não é verdade, não é. Mostrou fruto do arrependimento. Deus não espera que você não peque. Sua natureza é decaída, é pecaminoso, mas Ele espera que você não fique escravo do pecado, escravo de uma natureza pecaminosa. 1 João, capítulo 2, do verso 1 a seguir. Olha o que a palavra vai nos dizer. Filhinhos, não pequeis. É Deus falando assim: filhinhos, não pequeis. Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus está falando assim: ó, eu digo para vocês não pecar, mas se pecar, porque eu sei que vocês não aguentam, vocês acabam pecando. Lembra que tem um Jesus, se você arrepender, Ele te purifica e te limpa de toda e qualquer pecado e iniquidade. O sangue dele te purifica. Acho que é João 1,7, coloca aí, 1 João 1,7. Me ajuda aí os obreiros, se eu errei a referência bíblica. Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, irmão. Basta que eu me arrependo. O interessante é que Jesus o justo, lá em Apocalipse 12, versículo 10 e 11, a Bíblia fala que o nosso acusador, quem que é o nosso acusador? Quem, Marlon? É esse mesmo. É o canela de taboca. Olha lá. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a esta salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder dos Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante do nosso Deus os acusava dia e... Sabe o que ele faz? Agora coloca o versículo 11, sabe mais dele, tanto que é lindo isso aí. E eles o venceram, mas venceram pelo quê? O sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Não amaram a sua vida até a morte. Interessante, você peca. Aí o inimigo vai lá e acusa, porque ele é acusador. Começa a desenvolver um rolo assim, meu bem, ó. Esse é o pecado da fulana, cometeu isso. Mas quando você se arrepende, quando você está arrependido, eu vejo o advogado levantando, batendo a mão e falando assim: protesto meritíssimo, ele pecou, mas já se arrependeu e o meu sangue o purificou de todo o seu pecado. E aí ele levanta e o acusador tem que retirar, porque Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado.
Pastor, então qual é o poder do arrependimento? É só 3 tópicos. Qual que é o poder desse arrependimento? Manzelânio. Primeiro, gera transformação. Quando eu me arrependo, logo gera transformação. Vai mudar a postura, é uma metanoia, vai ser livre da escravidão. Transforma. Você já viu a pessoa que era um bêbado, mas que teve um encontro com Deus, arrependeu? Você vê ele e fala: não, não é você não. Não é aquele que eu conheci lá não. É ou não é? Por mais que de vez em quando a natureza pode querer brotar, mas ele abafa ela. Conhece alguém que vivia uma vida de prostituição? Você olha e fala: não, não é você não. Uma nova natureza. O poder do arrependimento gera transformação. Por quê? Porque o arrependimento anula o poder do pecado. Oh glória, não, eu fosse você, levantava a mão. Levanta a mão de novo. O poder do arrependimento anula o poder de escravidão do pecado. Porque antes era o pecado que escravizava. Vem o arrependimento, anula. Lembra lá de Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Como ele mudou Isaías, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins, o que é serafim, pastor? Anjos que ardem em fogo, estava acima dele. Cada uma tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, revela a santidade do Altíssimo. E com 2 cobria os pés, mostra a velocidade que nós temos que pregar o Evangelho. E com 2 voavam, que mais? E clamavam uns aos outros, ó, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram com a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Quando o Wendel falou que chegou aqui e sentiu a glória de Deus, é a fumaça da presença de Deus. Então disse eu: ai de mim, ó, só arrependendo, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Agora olha o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que era tirada do altar com uma tenaz. E o que aconteceu? E com ela tocou a minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios. Olha aí o que aconteceu. E a tua iniquidade foi tirada, e purificada foi o seu pecado. Bendito é o nome do Senhor. Aí o pecado dele foi tirado, perdoado. Ele viu o Senhor. Olha o que aconteceu com ele, a mudança de vida. Olha o que mudou. O arrependimento gerou transformação. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está dizendo: eu mudei, eu transformei, meu pecado foi limpo e purificado, mas agora eu quero fazer a obra, agora eu quero avançar, agora eu quero produzir frutos. Gera transformação, mudança. É só arrependimento. Já viu o esposo que arrepende? Eu não quero ser mais esse mau esposo. Começa a tratar a esposa bem. Mudança. Arrependimento gerou transformação. Filho que quer deixar de ser rebelde e quer ser uma bênção, basta arrepender, ter uma mudança de mentalidade, e aí aquele que era só dava trabalho começa a dar prazer. Mas o irmão João disse uma coisa certa: depende das nossas escolhas. Depender, mudança de vida, comportamento, de atitude, de caminhos, de amizade. Já viu quando nós é adolescente, irmão? A gente tem uma tendência a ter umas amizades que não contribuem com nada. Hã? Será que é só gente que passa com isso?
Você fala assim: meu filho, essa amizade aí não é para você não. Os avós falam, os irmãos da igreja falam, 300 falam, não dá ouvido. O cu infeliz endemoniado lá fala e exacata. Será que é só eu que vivi isso? Já parou? Tem mais aqui que já passou por essa experiência? Você fala: não tem cabimento não. Enquanto o danadinho não quebra a cara, não reconhece. É, não é? Quer mais, pastor? Fruto de arrependimento. Segundo, o arrependimento anula a sentença de morte. Oh, glória! Daniel, o arrependimento anula uma sentença de morte que estava sobre a sua vida. Porque o salário do pecado é o quê? Então, se eu arrepender, Deus anula a sentença? Olha só o tanto que é importante o arrependimento. Então, o arrependimento anula a sentença de morte, anula a sentença de sepultura. O arrependimento faz Deus fechar a sepultura. Ah não, só a Rosidé glorificou. Vou dizer de novo: o arrependimento faz com que o Todo-Poderoso feche a sepultura. Se nós for lá para Jonas, 4 capítulos de Jonas, Deus manda Jonas pregar em Nínive, capital da Síria, bárbaros, homens perversos. A história nos conta que os ninivitas, diaconia Joana d'Arc, empalavam os homens vivos. O que é empalar, pastor? É colocar na parede, passar concreto vivo, pôr ele vivo dentro da parede. Jogava as criancinhas para cima, assim, ó. Vinha com a lança e ó, espetava, ele descia na lança. Homens terríveis. A Bíblia fala: olha, e o pecado, a iniquidade do povo dos ninivitas tem chegado até mim. Aí Deus fala: mas eu quero que você vá lá pregar. Irmão, fala a verdade. Capaz que até a gente queria fazer o que Jonas fez, eu ir lá pregar com aquele povo. Aí eu sei que o Senhor é misericordioso, depois o Senhor vai mudar essa sentença. Eu estou doido para que eles morram tudo, porque é povo maldoso. E outra coisa, a Síria estava invadindo todas as províncias, e viria para Jerusalém, ia invadir Jerusalém. Aí ele fala: aquele inimigo que quer me atacar, eu vou lá pregar para eles, estou fora. Mudou a rota. Vocês sabem a história. Compra um barco para outra direção. Só que lá em Isaías, diaconisa Marta 11, a Bíblia fala que o Todo-Poderoso segura no seu punho os ventos. Aleluia. Ele estava segurando os ventos. Ele fala assim: esse aí está fora da direção do meu prumo. Deixa eu liberar um vento sobre a vida dele. O vento vem, aqueles marinheiros ficam doidos. O que está acontecendo? Que mar revoltoso é esse? Sei lá, que ele está dormindo lá no porão. Mas pelo menos tem hombridade. O problema é que é eu. E a Bíblia no versículo 8 fala assim: quem que é você? Da onde que vem? Qual a sua terra? Da onde é seu povo? E ele fala assim: eu sou do judeu, eu estou fora de rota. Interessante que até aqueles bárbaros que estavam no navio começam a orar. A Bíblia vai nos contar que o capitão do navio começa a interceder. E ele fala: não, pô, joga eu fora, que o problema é eu. Joga ele dentro do mar. Deus fala assim: eu estou mandando um hotel subaquático chamado um grande peixe, que vai te engolir. Engole ele. Quando vê capítulo 2, ele vai fazer uma oração no ventre do grande peixe, na profundeza do inferno. Lá ele clama, ele pede misericórdia. Capítulo 2, versículo 2: gritei na profundeza do inferno. As águas, versículo 5, cercaram no abismo, me rodeou. E a Bíblia vai falar que Deus ouve a oração dele. E o peixe vai lá e gospe lá onde ele tinha que ir. Não adianta sair do propósito. É perigoso a gente parar no abismo do inferno. Vai, pastor, Deus muda. A Bíblia fala que Deus não muda. Não, Deus não muda. É você que muda. E aí Deus reage por causa da sua mudança. Você converteu, arrependeu. E a Bíblia vai falar que mesmo depois, Jonas é o único pregador que eu nunca vi um pregador pregar e não querer que a alma se converta.
Aí ele vai pregar, a gente fica doidinho para alguém aceitar Jesus. Jonas é o contrário, é o único que prega e não quer que nenhum deles converta. Aí eles convertem. Jonas fica triste, quer morrer, vai pedir a morte. Aí ele está debaixo de um pé de abóbora. Deus fala: deixa eu tratar um negócio com você. Manda uma lagarta. Deus controla todas as coisas. Um verme comeu o pé de abóbora, que estava guardando ele do sol. Ele fica com dó, porque aquele trem vai morrer. Aí Jonas fala, Deus fala para Jonas: você está tendo misericórdia de uma coisa que você nem plantou, nem regou, nem zelou. Só de um você está tendo misericórdia. Olha lá. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da abobroeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Aí ele fala: você está tendo dó, misericórdia. O versículo 10: e disse o Senhor: tivesse compaixão dessa abobroeira, na qual nem trabalhaste, nem fizeste crescer, numa noite nasceu, na outra padeceu. Aí o versículo 11: e eu não hei de ter compaixão da grande Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir nem entre a sua mão direita, nem a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você está tendo misericórdia dos outros, num trenzinho desse tamanho. Eu não vou ter misericórdia dos meus filhos? Eu anulo a sentença de morte. Você pode glorificar o nome do Senhor? Poder do arrependimento. O que mais, pastor? O que o poder do arrependimento faz? O arrependimento cria nova oportunidade. Ninguém deu glória a Deus? Vou falar porque aí você vai entender. O arrependimento nos dá direito a nova oportunidade. Os judeus ortodoxos, eles fazem uma oração que eu acho linda, irmão Sebastião Vargas. Eles começam de manhã fazendo isso aqui, ó, salviando: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Olha que lindo. Eles falam: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. O arrependimento traz nova oportunidade na nossa vida. Que isso, pastor? Davi, entre os seus... Escuta isso aqui para nós terminar, Mônica. Davi está com 44 anos. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. 44 anos de idade. Capítulo 11 começa assim: e aconteceu que, tendo corrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi e Joabe. Lá no finalzinho do versículo fala assim: porém Davi ficou em casa. Olha lá, Davi tinha que ir para a guerra, era tempo dele ir lutar. A Bíblia fala: ele ficou em casa. É um problema ficar em casa sem fazer nada, ocioso, quieto. A Bíblia fala que ele levanta meio-dia, fica quieto e ainda levanta tarde. É um caminho de pecar, irmão. É a Bíblia que está falando. Ó, versículo 2: ó, e aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, estava dormindo até de tarde. É a Bíblia que está falando, ó. E andava passeando pelo terraço. E a história vai nos contar que ele viu uma mulher que estava se lavando, Betseba, ou Betsabá. Ela estava saindo do seu período da menstruação. Esse lavar dela era se purificando depois que termina o período da menstruação. Davi vê ela. A Bíblia fala que ela era bonita e formosa. Fica doidão da vida, tarado. E eu pus aqui, ó: Davi não foi à guerra. Olha o perigo que tem de não se envolver com a obra de Deus. O perigo que tem de não se envolver com nada da igreja, que nenhuma atividade da igreja. O perigo que tem de ficar quieto. O perigo que tem de não se envolver em nenhum desafio.
O perigo que tem de se achar que tudo é para os outros. Eu não faço esse ano nada. É os outros. É um perigo. Pastor, não, é a Bíblia que está falando. A Bíblia tem que ser interpretada e aplicada. E contextualizada. Quando você está envolvido na igreja, envolvido nas atividades da igreja, você corre risco de pecar, é mais difícil para você pecar. Você está envolvido. Você pode ver que a pessoa que peca, que afasta, é aquele que deixa de fazer as coisas. Não quer fazer, não quer envolver, não vou na atividade, não estou nem sabendo o que está acontecendo na igreja. Quando você vê, é ou não é? Estou falando a verdade, dá um glória a Deus. Perigo de não fazer nada. Batsabá. Davi fala, traz ela para mim. Interessante que sempre vai ter um aviso, sempre o Espírito Santo avisa. Olha o versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betsabá, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Parece que até vejo alguém falando para ele, Davi, ela é casada. Eigia. Sempre que a gente vai fazer errado, tem alguém que nos avisa. Cuidado com essa amizade. Olha o jeito que você está andando. Olha a sua postura. Olha as fotos lá no Instagram. Já viu que sempre tem alguém que fala? Não estou gostando do jeito de você caminhar. Daqui a pouco que alguém fala, é porque o senhor é velho, pastor. É do tempo dos 6. Já ouviu falar isso, Marta? Alguém? Hoje é diferente. Diferente não, irmão. Pecado é pecado desde Adão e Eva. Não mudou. E a sedução do diabo é o mesmo. Quem entende que é o Espírito que está falando, glorifica a Deus, irmão. É doutrina, é palavra. Vocês conhecem a história. Ele, ó, cai matando em cima. Sempre que você peca, escuta isso, tanto que é perigoso. Sempre que você peca, por causa de Deus te ama, parece que Ele faz brotar o pecado. Acabou, tá doidinho para engravidar, peleja, não engravida de jeito nenhum. A mulher dele. Ele faz um rolo, a mulher, tá buchuda. Já viu? Que diabo. Mas é porque Deus fala, não, é para me mostrar o seu pecado, para você tratar, para você sarar. É igual, eu não corro atrás de pecado nenhum. Mas Deus me mostra tudo. Vai indo, a própria pessoa não aguenta, fala, pastor, não dou conta de carregar isso mais não. Se eu ficar assim, eu vou morrer. Ele deita com a mulher engravida. Olha o tanto que ela tirando. Nossa, ela está grávida, deixa eu montar um esquema aqui. Manda chamar, Joab, chama o Urias lá da frente da guerra lá. Manda ele para cá, porque eu tenho uma estratégia aqui. Quando o Urias chega, ele fala assim, rapaz, está na saudade do senhor. Vai dormir com sua mulher. Ela está na saudade do senhor. Olha a estratégia dele, irmão. A Bíblia fala que ele sai com seus companheiros e dorme na calçada. No outro dia Davi pensa, deu certo, ele dormiu com a mulher dele, estou tranquilo, não vai dar nada. Não tem DNA naquela época. Alguém vem e fala, Davi, deixa eu te falar, o caboclo dormiu na calçada, nem na casa dele quis ir. Ele fala, não fala um trem desse não, hein? Urias, por que você não foi dormir na sua casa com a sua mulher? Lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 11. Olha o que Urias vai responder. E disseram Urias a Davi, a arca de Israel e de Judá ficam em tendas. E Joabe, o meu senhor, o capitão do exército, e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar para minha casa, para comer, para beber e deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma, não farei tal coisa. Dá uma lição de moral no rei. Rapaz, a arca está desprotegida, os meus companheiros estão lá, e eu por acaso vou comer, beber e festejar. Eu não sou desse caráter não. Davi fala, Deus foi errado meu plano. Deus foi tudo por água abaixo. Não deu certo. Davi fala, eu tenho outra ideia. Joab, vem cá, eu preciso de eliminar esse homem agora, porque o trem vai, a mulher está grávida, o negócio vai esquentar. Qual que é o lugar mais perigoso da guerra? É contra aqueles inimigos, põe ele na frente. Só que interessante, ele escreve essa carta para Joab, o capitão da guerra, e manda quem levar? Urias. O coitado levou a própria carta bomba, a sentença de morte dele. Ele levou e entregou para Joab, que o rei mandou te entregar. Eu fico pensando, Joab abre a carta e lendo, e está escrito na carta, põe ele na frente. E é o seguinte, na hora que ele avançar, vocês recuam. Já viu essa estratégia? Capaz que Joab olhava e falava, tadinho, não está nem sabendo, meu Deus. O que aconteceu? Joab, na hora que Urias vai, o outro recua, Urias morre. E ainda manda recado para Davi, ó, ele morreu, deu certo. Davi pensa,
Aí o menino vai nascer, fala que é dele, está tranquilo. Mas vocês sabem que não tem jeito de ficar quieto. Levanta um caboclinho, um profeta pequenininho, Natan, vem visitar Davi, conta uma história de uma ovelhinha. Ah, o caboclo tem muitas ovelhas, vem um caboclo na casa dele, e em vez dele matar uma dele, ele vai pegar daquele que só tinha uma, pega ela e alimenta dela. O que ele merece? Davi mesmo dá a sentença sem saber que era para ele. É digno de morte. O profeta mete o dedo no nariz. Esse cara é tu. Aramacandalamachoia. Capaz que a pessoa, Senhor, eu achei que o Senhor não estava vendo. Eu achei que o Senhor não sabia. Do Senhor não tem jeito de esconder. Quando eu estava lá naquele quarto, eu achei que era só eu e ele, mas o Senhor estava vendo. Não tem jeito de continuar, Jesus. Aí ele escreve o Salmo 32, o Salmo 51. Eu não aguento mais. E a Bíblia fala então que Davi vai jejuar, que Davi vai pelejar. E depois, porque o menino, aí a história, a Bíblia fala, é 3 anos. O menino nasce, o menino adoece. Ó, a consequência do pecado. Pastor, mas Deus perdoa o pecado? Perdoa. Te salva sim, e a consequência? Tem que lidar com ela, irmão. Tanto é que Deus vai perdoar Davi e vai falar: Davi, eu te perdoo, mas a espada não vai afastar da sua casa. Davi vai enfrentar guerra com os próprios filhos, Absalão. Quem mais dos filhos de Davi? Aquele que é o mais bonito lá, esqueci o nome dele agora. Não, Salomão, ele tem outro. Adonias. A Bíblia fala que Adonias passava ouro no cabelo. Pensa. Uma guerra, Deus está falando: eu perdoo o pecado, mas a semente que você plantou, você vai viver com ela. Foi escolha sua. Eu tinha te dado o reino, eu te dei poder, eu te dei riqueza. Você quis pecar, foi você que escolheu. Agora aguenta. E aí, ó, o capítulo 12, depois que o menino nasce. Aí o versículo 18: e sucedeu que no 7º dia morreu a criança. Davi estava jejuando, Davi estava buscando, pelejando para ver se o menino morria. O menino morreu. Lá no versículo de número 18, o servo chega para falar e fala assim: fala baixinho, mas o menino morreu. Não é para ele escutar não. Aí a Bíblia fala que Davi escutou, fala: não, o menino morreu. Por quê, pastor? Quem jejuma tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí o versículo 20: então Davi levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou as vestidas, entrou na casa do Senhor. Lá no versículo, depois que ele arrependeu, viu que não tinha mais jeito, morreu o menino, já expôs ele, mas ele está arrependido, por isso que aí o arrependimento gera nova oportunidade. Olha o versículo 24, vamos ler comigo no 24? Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Agora a mulher tinha ficado viúva mesmo. O caso do pecado já tinha sido resolvido. Davi falou: pelo menos eu vou ter hombridade, vou casar com ela. Consolou ela, sua mulher, se deitou com ela e teve um filho, e se chamou o seu nome, e o Senhor Deus falou assim: ó, a consequência você pagou, o outro menino morreu, mas de ti vai nascer Salomão, e é o homem mais sábio que vai ter, e eu amei, e não vou apartar o mau trono da sua vida. Deus está falando: estou te dando outra oportunidade, porque o arrependimento gera nova oportunidade. De pé, igreja, de pé. Cleide, tem um louvor, só para nós terminar com louvor, é 9 horas em ponto, nós termina com 2 minutos, vem. E eu quero pedir à igreja para que, se tem alguém que precisa de arrepender, que se arrepende. É o poder do arrependimento. Deus, dessa situação que eu estou vivendo, não tem como, Senhor. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu quero anular uma sentença de morte, transformação. Arrependimento nos leva mais perto de Deus. Eu preciso sentir o Senhor. Adora a Deus comigo para nós terminar, igreja. Eu sei que é 9 horas, mas dá para terminar. Nós orarmos e terminarmos. Pastor, eu estou lembrando de alguém, eu vou falar para ele do amor de Deus, para que se ele se arrependa, volta para a casa do Senhor. Hoje eu aprendi tanta coisa. O arrependimento é o que nos aproxima de Deus, é a volta para Deus em santidade. E talvez tenha alguém aqui essa noite que essa palavra falou com ele, que ele possa sair daqui hoje com uma postura nova, com a mentalidade nova, no nome de Jesus. Adoro o Senhor, solta aí. Oh Senhor, eu te louvo, Senhor, por esta palavra.